idêntico à orquídea que ele convive. Como que aconteceu isso daqui durante esses milhões de anos? Surgiu como? Eu falo durante 20 minutos, no final a gente faz uma dinâmica, tudo bem? Bem rápido e legal. A primeira pergunta é: qual que é a estrutura mais complexa do nosso universo conhecido? Quando eu falo universo todo. Tudo mesmo. Tudo que a gente consegue imaginar. Se tivesse que apostar uma estrutura, qual que é essa estrutura mais complexa que vocês poderiam me falar? Na lata. Exatamente. É isso aqui. Isso aqui, o funcionamento disso daqui é o que define o que a gente é. Como que eu declaro que uma pessoa morreu? Morte encefálica. O que eu vou tentar fazer nesses 20 minutos é explicar um pouquinho de como isso daqui surgiu. Como que isso daqui surgiu? Começou o planeta Terra, não tinha vida nenhuma, e de repente, há 3,9 bilhões de anos atrás, quando começa a vida, até o dia atual, a gente tem estrutura mais complexa. Até hoje, na face da Terra, já se passaram 109 bilhões de seres humanos. Exatamente tudo que a gente está vendo aqui, todos os aparelhos, a nossa linguagem, a nossa cultura, foi justamente a capacidade de transmissão que um ser humano teve transmitindo para outro ser humano. E qual que é o papel nosso nessa história? Um dos pontos que eu gostaria de falar com vocês é esse. O nosso sistema nervoso central não começou do nada. A gente teve ancestrais, teve primórdios do sistema nervoso central, passando pelos peixes. A estrutura central do cérebro do peixe é mantida e se acrescenta novas estruturas, passando para os anfíbios, passando para os répteis. Todo mundo já escutou falar do cérebro reptiliano que a gente tem. Para as aves e passando para o sistema nervoso central dos mamíferos e atualmente do ser humano. O que muda nisso daqui? O que faz a grande diferença? O que a gente tem de diferente dos outros seres humanos, dos outros animais? Para me apresentar, meu nome é João Paulo, sou cirurgião geral, trabalho na AMIL como inovação e cirurgia. E o tema hoje é antropologia do movimento. Aqui tem um efeito que eu gostaria de passar para vocês, que se chama efeito B. O que é isso? Eu vou mostrar um videozinho e quero que vocês olhem muito bem esse videozinho para instigar num tipo de pensamento. Olha esse inseto aqui. Esse aqui, ó. O tipo de movimento que ele tem. Olha aqui. Idêntico à orquídea que ele convive. Como que aconteceu isso daqui durante esses milhões de anos? Surgiu como? O processo de seleção natural, de Darwin. Como que isso ocorre? Papai inseto, mamãe inseto, tem filhotes, um nasce meio esquisito. Se essa esquisitice desse filhote é interessante para ele se adaptar no meio, maior a chance dele sobreviver, maior a chance dele se multiplicar e maior a chance do DNA dele ir adiante. Agora, imagine a jornada que teve que ter para esse inseto ir sendo selecionado naturalmente durante milhões de anos para poder mimetizar essa flor e ele se esconder dos predadores. A gente entende que esse inseto está perfeitamente adaptado a essa orquídea. Se eu tiro essa orquídea, o que acontece com esse inseto? E com toda a vantagem evolutiva que ele teve durante esses milhões de anos?
some. É um ser vivo, não é? E esse ser vivo aqui? Da mesma maneira como aquele inseto foi selecionado durante milhões de anos para conviver junto com a orquídea, a gente foi selecionado durante milhões de anos para viver neste padrão de sociedade. Nesse padrão de... Esse daqui é o nosso cenário do qual a gente está perfeitamente adaptado. Esse cenário onde o ser humano é capaz de transmitir conhecimento de uma geração para outra. O que é cultura nesse ponto? A cultura é justamente o aprendizado que um teve para o outro. O aprendizado de como fazer o arco e flecha, o aprendizado de como preparar comida, o aprendizado de como preparar a oca, de como eles se relacionam e como isso é transmitido de geração para geração. Tudo bem? Eu acho que a maioria já escutou falar do Daniel Kahneman, que falava de sistema 1 e sistema 2. Aqui é muito importante isso. O nosso cérebro foi feito para trabalhar a todo momento no sistema 1, em que a gente automatiza tanto os nossos instintos, quanto os aprendizados que a gente vai tendo. Por que disso? O nosso cérebro tem por volta de 1,2 kg e consome 20% de energia do nosso corpo. É muito! Então, quanto ele mais trabalha, mais consome energia. Numa época que comida era um ponto frágil. A gente precisa encontrar meios para poupar o máximo de energia possível. E o sistema 2 é quando a gente realmente começa a refletir e a controlar os automatismos do sistema 1. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá indo bem? Todo mundo escutando bem? Isso daqui, quem arrisca falar o que é? Isso aqui é pele, que mais? Hã? Neurônio quase. São os nossos órgãos do sentido. Aqui é uma foto. Exato, aqui é a língua. Aqui é a retina. A nossa retina. Microscopia eletrônica. Aqui são as nossas papilas gustativas. Aqui são os nossos nervo olfatório. Essa daqui se chama cóclea, que é o órgão por onde a gente escuta. O som que eu estou falando para vocês agora está indo no fone. Essa vibração vibra um tímpano, vibra aqueles 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, que bate num outro tímpano interno que movimenta um líquido. Esse líquido está imerso nessa espiral, que movimenta esses cíliozinhos aqui, que dispara impulso elétrico e a gente escuta. E essa daqui é a nossa pele. Então é o seguinte, tudo que a gente sente o mundo, quando bate aqui, daqui para dentro se transforma em impulso elétrico. Isso é muito importante a gente saber. Daqui para frente tudo vai como impulso elétrico. Agora eu vou mostrar uma outra imagem que também é muito interessante, porque quando a gente aprende na escola a construção do neurônio, como que ele funciona, a gente aprende, né? O corpo do neurônio, os dendritos, o axônio, mas é muito mais complexo que aquilo. O neurônio é muito mais dinâmico do que a gente aprende. Um neurônio faz de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Olha só a velocidade de conexão que ele tem. Aqui em horas. Está vendo a velocidade que ele tem de conexão? É muito interessante. Se replica muito rápido. E essas ligações que eles fazem, quanto maior a emoção que a gente está vivendo, mais estável são essas conexões.
A emoção tem um papel primordial no nosso aprendizado e na nossa capacidade de reter memória. Tudo bem? Aí, como que é distribuído? Aqui, nessa camada mais superficial do nosso cérebro, isso daqui é o nosso cérebro, que eu fatiei ele no meio, tudo bem? Eu fatiei o cérebro no meio e estou apresentando essa área. Na verdade, é uma lâmina isso daqui. Na camada mais superficial é onde ocorre a maior concentração dos corpos, do núcleo do neurônio, daquele corpinho gordinho. O resto, gente, é praticamente cabo de conexão. É onde ele se liga, tá? A estrutura primordial do nosso cérebro é essa. Aqui uma visão mais de perto. Aqui são 5 camadas que se conectam. É aqui que ocorre a mágica, é na superfície do cérebro, a maior parte da mágica. O restante é cabo de conexão, é transmissão. Tudo bem? E nessa superfície do cérebro existe uma divisão de tarefa. E agora eu vou apresentar para vocês como que ocorre essa divisão de tarefa na superfície do cérebro. E depois a gente vai fazer uma dinâmica para reter isso, tudo bem? É assim. Então aqui eu vou mostrar algumas coisas. Se eu mostrar esse relógio aqui para vocês, tudo bem? Lembra aquelas células da retina? Elas captam isso daqui, transformam em impulso elétrico, e o impulso elétrico caminha até a área visual primária, que é no lobo occipital, aqui atrás. Daqui passa para cá, que interpreta, porque aqui você só vê e vê o objeto. Aqui se interpreta, e a maioria das pessoas consegue olhar para isso e falar que isso é um relógio. Caminha para a área de Wernicke, que depois caminha para a área pré-frontal. Essa é a principal característica evolutiva que o ser humano teve na face da Terra. E eu vou explicar na dinâmica como funciona. E depois passa para a área motora e a gente pode falar, isso é um relógio. Tudo bem? Agora eu vou fazer, cada um, aqui eu vou escolher algumas pessoas, vai representar uma área do cérebro, tudo bem? Então tá. Aqui, gente, tem uma pessoa que adora chocolate. Tá bom? Eu vou colocar na mão dessa pessoa. E isso daqui, a Selma, ela vai ser o nosso olho, tá bom? A Selma vai ter a função de captar isso daí. O olho vai captar e vai transmitir o impulso elétrico, tudo bem? Então, Selma, pega a ponta desse barbante. Tá, já entendi, calma aí. A Selma é o nosso olho, tudo bem? Ela captou essa caixinha de chocolate, de amêndoas, um chocolate 70% amargo, a amêndoa é bem crocante. Não. E ela, quando bate na retina, ela transforma em impulso elétrico e esse impulso elétrico ele vai ser transmitido por um neurônio. Para onde? A área visual primária. Segura aqui. Para cá. Ó. Então esse impulso elétrico corre aqui e chega aqui. Aqui o que você está vendo? Exato. Você não sabe o que é. Você simplesmente vê aquilo ali. Chegou no cérebro. Agora, segura aqui. Esses neurônios da área visual primária vão ser transmitidos para a área visual interpretativa. Tudo bem? Segura aqui o fiozinho. Pode segurar o fiozinho. Isso. O que você está vendo agora? Já vejo uma caixinha. Isso. E o que é aquela caixinha? De chocolate. E como que você sabe que aquela caixinha é uma caixinha de chocolate? Porque eu interpretei que ela já representa para mim como chocolate. Porque você sabe e já viu durante toda a sua vida que aquilo é uma caixinha de chocolate. Já estou predisposto a entender que aquilo é chocolate.
E se fosse um índio aqui, ele saberia o que era aquilo ali? Possivelmente não, que ele não conheceria aquele objeto. Isso. Aqui é um aspecto muito importante do nosso conhecimento. A gente só realmente pensa quando a gente compara. E a gente tem uma quantidade de conhecimento muito limitada. Tudo bem? Daqui, isso daqui vai para a área de emoção. Então finge que você é uma emoção. Você é a emoção da Selma Fukushima. Você já entendeu qual que é a relação dela com o chocolate. Que tipo de emoção você acha que a Selma, que a área interpretativa secundária vai mandar para você? Adoro aquele chocolate, eu vou comer aquele chocolate todo. É uma emoção muito boa? Sim. Então segura o fiozinho. Disso daqui, gente, essa informação corre para a área de Wernicke. Segura. Essa informação chega aqui. Que ela pega também a auditiva, pega a olfativa e junta tudo aqui no pacote e manda para a área pré-frontal. Segura. Chegou na área pré-frontal. Até agora, nada desse trajeto foi consciente. Esse impulso elétrico, ele caminha a 400 km por hora. Só quando chegou no córtex pré-frontal, que você vai falar, nossa. E olha o pacote que chega para você. O visual, a interpretação do visual, a emoção, a conexão que teve entre tudo e chegou no pacote em você. E aqui é um papel muito importante da psicologia, que a gente não controla o que sente, a gente sente. Daqui para frente que a magia no ser humano pode acontecer. Se a gente for escolher uma escala gradual, praticamente todos os outros animais, quando chega essa informação no córtex do cachorro, do gato, eles já estão predispostos a fazer uma ação. É instinto, ação e reação, causa e consequência. Se eu coloco isso na frente, tchum, 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 come. A informação que chega lá, come. É instintivo. O ser humano é o animal na face da Terra que tem a melhor capacidade de controlar esse impulso, de controlar o nosso sistema 1, ter a capacidade de ativar o sistema 2. Aqui. Aqui é onde estão as nossas competências, as nossas virtudes, e a gente pode quebrar isso. O pacote de instintos que o ser humano tem, que veio durante toda a nossa trajetória, o pacote de instintos que a gente tem, eles são um ótimo pacote para nos adaptar da nossa maneira mais primitiva. Aqui, para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo, que a gente tem tempo ainda. E eu vou estourar o tempo, tá? Vou estourar uns 10 minutos. Eu vou explicar por aqui como ocorre. Quem conhece João de Barro? Aquela casinha é demais, não é? Quem que ensinou o João de Barro a fazer a casinha? Instintivo, mas como que ele faz? Chega um determinado momento, ele vai lá, ele e a parceira dele. Escolhe o galho, a casinha é sempre o mesmo formato, tem que ser contra o vento e contra a chuva. Geralmente ela tem 30 centímetros de diâmetro. Tem 2 cômodos, viu? Tem o hall de entrada e tem o corrozinho lá deles. 2 cômodos. E faz. Como que ocorre isso? Isso está no DNA do João de Barro. Ele não tem escolha. Chega uma determinada hora da vida, casinha. Vai lá, barro, palhinha, não sei o quê. Reproduz, faz os filhotes vão embora. Chegou a informação no João de Barro
vai, e aquela informação que está no DNA, determinação. O João de Barro não é capaz de falar, foda-se, casinha, não quero mais saber de barro. Chega, não aguento mais, tô escravo, porcaria de casinha. Não aguento, vou no mar agora. Quero fazer buraco na areia. Não dá. Não tem escolha. O ser humano tem um pacote de instintos como o João de Barro tem? Temos. Porque são importantíssimos para a nossa sobrevivência durante toda a nossa evolução na face dessa terra. Instinto de sobrevivência e procriação são os principais. Mas todo esse conjunto de instintos nosso, ele sempre é voltado para o nosso benefício ou das pessoas mais próximas. O ser humano que tem esse instinto sempre como tomador de todas as ações é da onde se deriva os 7 pecados capitais. Todos os 7 pecados capitais são em benefícios próprios. Gula, avareza, luxúria, todos esses. O ser humano é capaz de romper. O ser humano, quando chega no córtex pré-frontal, quando chega esses impulsos, ele tem a capacidade de escolher. E é aqui onde a gente trabalha as potências superiores da filosofia clássica, que são 2, inteligência e vontade. Onde a gente pode quebrar esse ciclo de automatismos sempre em benefício próprio. É onde a gente começa a construir as virtudes. Quem trabalha em treinamento, as principais dificuldades que tem de estabelecer confiança na equipe, a capacidade de compartilhar, os treinamentos ruins, as equipes que não funcionam, é quando se predomina esses instintos nossos primordiais. E como fazer para capacitar as pessoas para que elas sejam melhores? Aquele livro, Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, aquela escala de cores, passa por aqui. A cor é mais para o infravermelho, quanto mais instinto tem na equipe. E à medida que a sociedade evolui, à medida que se ganha as virtudes que se controla e capaz de se trabalhar em equipe, que se atinge os níveis mais elevados de como trabalhar em grupo, que é a organização TIL que ele fala no fim. Tudo bem, gente? Aqui foi, obviamente tem muito mais coisa para falar. Eu tentei passar algo resumido. Dá para se falar de sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, como atua. Mas isso é para entender como a gente funciona, da gente entender quando a gente enxerga qualquer situação, a gente recebe um pacote, que a gente entende em cada situação qual é a emoção que acompanha, por que que aquela emoção está acompanhando aquilo e o que aquilo está me predispondo a fazer. E a capacidade que eu tenho de escolher em seguir aquilo que está pré-determinado a fazer, ou se eu posso mudar, ou se eu posso cortar essa linha de ação. Isso é o que torna as pessoas mais livres. A capacidade que a gente tem de escolher realmente o que a gente quer fazer e não ser determinado pelas emoções. Daniel Goleman, no livro de Inteligência Emocional, é isso aqui que ele trata a todo tempo, sabe? Alguma dúvida? Calma aí. Pré-frontal? Eu não fiquei como pré-frontal? Sim. Você ficou como pré-frontal. Aí o que você determina? Segura o fio. Segura. Você determina aqui a ação que vai ser feita. Exato. Ou você deixa esse impulso correr solto, que seria o sistema 1, ou você escolhe de parar esse impulso, avaliar, escolher
E aí escolher se vai agir ou reagir. Se vai ser aquilo que você está predeterminado ou não. Selminha, pode compartilhar. Pode abrir e compartilhar. Gente, que mais? Dúvidas? Cuida das emoções, que as pessoas não conseguem controlar o que elas sentem. Se conectar com a emoção da pessoa, a capacidade de escutar. E o principal, o que a gente controla nessa paradinha toda, mais ou menos, somos nós. O que eu me comprometo, João Paulo, a cada dia, é de tentar me transformar na minha melhor versão a cada dia. Dando tempo para pensar e refletir sobre isso. Porque eu estando bem, eu sou capaz de ajudar muito mais o próximo. E só um momento cultural da aula. Isso aqui não é à toa. Michelangelo camuflou em toda a cúpula da Capela Sistina inúmeras peças anatômicas. Deus, quando toca Adão, é um perfil de um sistema nervoso central. Todas as outras são espetaculares. Pulmão, aorta, joelho, todas peças anatômicas. A Capela Sistina inteira é um atlas de anatomia. Sim. É muito legal.